Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje, o tema é um daqueles desafios que todo mundo enfrenta. Gerenciamento de pessoas. A gente está com material da Harvard Business Review, daquela série Gerenciando Pessoas. Tem textos do Goleman, do Buckingham, Herzberg. Enfim, gente de peso falando sobre liderança, né? Exato. E o nosso papo aqui é tentar tirar o que há de mais, prático e direto ao ponto desses artigos. Como é que um líder bom consegue resultado? O que realmente faz a equipe vestir a camisa? Como é que a gente lida com esses talentos, cada um do seu jeito? Isso aí. A ideia é destrinchar mesmo. Falar de estilo de liderança, da tal inteligência emocional que está super em alta, de motivação de verdade e como deixar o ambiente de trabalho mais produtivo, claro, mas também justo, né? Vamos nessa, então? Para a gente começar, qual é a função número 1 de um líder, segundo essa turma da HBR? Parece que é entregar resultado, né? Mas o jeito de fazer isso passa muito pela inteligência emocional. É isso. Com certeza. Tem uma pesquisa antiga lá de Harvard, do David McClelland, que mostrou isso na prática. Ligou mesmo competências de inteligência emocional com o caixa da empresa. Líderes que tinham várias dessas competências batiam as metas com folga, sabe? Tipo 15, 20% acima. Uau! E os que não tinham ficavam uns 20% abaixo. A diferença é gritante. E falam muito de clima organizacional, que essas competências mexem com o clima. O que é esse clima exatamente? É tipo o astral da firma? É mais ou menos por aí. O clima é como as pessoas percebem um ambiente de trabalho, sabe? Tem a ver com 6 coisas principais: a liberdade para inovar, o senso de responsabilidade de cada um, o nível de exigência, se o feedback e a recompensa são justos, se a missão está clara para todo mundo e o comprometimento geral. Entendi. E o estilo do líder. Bom, ele afeta isso diretamente, para cima ou para baixo. E a inteligência emocional em si? Ela é uma coisa só ou tem partes? Ah, dá para dividir sim. São tipo 4 grandes áreas, né? A primeira é você se conhecer, sacar suas emoções, saber onde você é bom ou não, ter confiança, isso é o autoconhecimento. A segunda é você se gerenciar, ter autocontrole, ser confiável, adaptável, ter iniciativa, autogestão. A terceira é manjar dos outros, ter empatia, ler o ambiente da empresa, a consciência social. E a última é usar tudo isso para jogo. Influenciar, inspirar, desenvolver gente, resolver pepino, criar laços, a tal da destreza social. Interessante que parece que dá para aprender isso, né? Diferente do QI, que é mais fixo. Mas deve dar um trabalho. Ah, dá sim. Exige prática, consciência. É como mudar um hábito que está lá há anos, sabe? O cérebro emocional aprende na marra, com repetição. O livro cita o caso de um diretor de marketing, o Jack. Ah, lembro desse. O cara era meio pavio curto, né? Exato, e com coaching ele aprendeu a se controlar, dar feedback positivo. Levou tempo, meses, mas o clima melhorou, os resultados também. É um investimento, né? Faz sentido. E o Goleman fala dos estilos de liderança como tacos de golfe. Gostei da analogia. É boa, né? O líder eficaz não usa só um taco. Ele escolhe o melhor para cada jogada, para cada situação, muitas vezes até sem pensar muito, já está no automático. Quer explorar alguns? Vamos. Começa pelo mais tenso, o coercitivo. Esse é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faça o que eu digo e agora. É péssimo para o clima na maior parte do tempo, claro. Mas, assim, numa crise braba, numa virada muito difícil, ou com aquele funcionário que não tem mais jeito, talvez funcione. Mas olha, com muita, muita moderação. É usar e guardar rápido. Beleza. E o oposto disso? Talvez o visionário soa melhor. Ah, bem melhor. Esse é um dos mais poderosos. O líder visionário consegue mostrar para onde a turma está indo, sabe? Cria uma visão clara e conecta o trabalho de cada um com aquilo. Tem o exemplo do cara da rede de pizza. Que mudou o foco, né? De vender pizza para distribuição conveniente. Isso, ele deu um norte novo. Funciona super bem quando a empresa está meio perdida. O risco:
Se a equipe for muito experiente, muito especialista, eles podem achar o líder meio prepotente, sabe? E lá vem ele com as ideias mirabolantes dele. Tem que ter tato. E o afetivo, esse foca nas pessoas. Totalmente. Pessoas primeiro, cria harmonia, laços emocionais. O técnico do Yankees, Joe Torre, é citado. Ele cuidava do emocional dos jogadores, elogiava o esforço. É ótimo para consertar briga na equipe ou para motivar quando tá todo mundo estressado. Mas só ele não basta, imagina. Não mesmo. Precisa garantir que o trabalho seja feito também, né? É bom combinar com outros estilos. E o democrático, o que ouve todo mundo. Parece bom, mas... É bom para conseguir que as pessoas comprem a ideia, para coletar opiniões valiosas. A gerente Joan usou isso bem no início de um projeto para ouvir as queixas antes de partir para a solução. O problema é que pode virar reunião que não acaba mais, né? Muita discussão e pouca decisão, se for usado o tempo todo ou na hora errada. Tem também o modelador, aquele que dá o exemplo, puxa a fila. Esse mesmo. Define um padrão lá no alto e espera que todo mundo siga o ritmo dele. Pode dar certo se a equipe já for muito boa e automotivada. O bioquímico Sam, no começo, mandou bem assim. Só que ele foi promovido, a equipe cresceu e ele continuou querendo fazer tudo do jeito dele, sem confiar, sem delegar. Aí desmotivou geral, sobrecarregou ele mesmo. E o feedback desse estilo costuma ser na crítica, sabe? Pouco elogio. Complicado. E o último, o treinador. Esse pensa no futuro da galera. Exato. O foco é desenvolver as pessoas a longo prazo. Ajuda o funcionário a ver onde é bom, onde precisa melhorar e como isso se liga com a carreira dele. O livro conta do Lawrence, um executivo que orientou um subordinado, o James, que tinha pisado na bola. Ah, sim. Focou no aprendizado, né? Isso. Deu tarefas desafiadoras, mesmo sabendo que ia demorar mais, que podia ter erro no começo. É um estilo que aposta no desenvolvimento. Funciona melhor, claro, com quem tá afim de aprender. Então, o pulo do gato não é ser um tipo de líder, mas ter jogo de cintura para usar vários, como a Joan foi democrática, depois visionária e até coercitiva quando precisou. Exatamente. A mestria tá aí. Lê a situação, quem são as pessoas, qual a tarefa, o contexto e, usar o estilo certo. Pouca gente domina todos, claro, mas dá para montar uma equipe onde um complementa o outro, né? Essa flexibilidade que vem muito da inteligência emocional é o que faz a diferença. Mudando um pouco a marcha, o Marcus Buckingham traz uma coisa que me fez pensar. Líder foca no universal, gestor foca no singular. E usa a imagem do xadrez contra damas. Achei forte isso. É muito boa essa perspectiva. Nas damas, todas as peças andam igual. No xadrez, não. Cada peça tem seu movimento, sua força, sua fraqueza. O bom gestor é como um bom jogador de xadrez. Ele não tenta fazer o peão virar rainha. Ele entende o que cada peça, cada pessoa faz de melhor, suas manias, seus talentos, e coordena tudo isso para ganhar o jogo. É tirar o melhor de cada um como ele é. Exatamente. Transformar aquele talento específico em resultado para a equipe. O caso da Michelle Miller na Walgreens com o Jeffrey, o roqueiro gótico, ilustra bem isso, né? Perfeitamente. O Jeffrey era ótimo organizando as coisas, detalhista, visual, mas péssimo com o cliente. A Michelle podia ter tentado mudar ele ou demitido, mas não. Ela fez o quê? Jogou xadrez. Deu para ele a responsável de organizar o estoque todo, uma tarefa complexa onde ele brilhava, e liberou os outros, mais chegados num papo, para o atendimento. E ela não parou aí, né? Depois ajustou de novo com a Dinoa. Isso. Viu que a Dinoa tinha talento para deixar a loja bonita, atraente. Dividiu a função do estoque. A Dinoa fazia a atualização, mais visual, nos horários calmos. O Jeffrey, que já era subgerente, ficou com as reformulações maiores. É gestão na veia. Ajustar, refinar, sempre pensando em como usar as forças únicas de cada um. Buckingham dá umas dicas práticas para isso. Ajustar funções, como a gente viu, e também acionar o gatilho certo de reconhecimento. Como assim? É que reconhecimento não é tamanho único, né? O que funciona para um pode até ofender outro. Tem gente que adora um elogio na frente de todo mundo. Outro prefere um feedback quietinho. Um valoriza um prêmio técnico, outro uma folga.
O gerente Jim lá, que elogiou a Mangite por vender um monte de desodorante de noite. Isso motivou a equipe toda. Pois é. E o HSBC, que dava bolsa de estudo. Harley Davidson é personalizar o reconhecimento. A terceira dica é treinar do jeito que a pessoa aprende. O analisador quer dados. O executor quer pôr a mão na massa. O observador aprende vendo os outros. E as fraquezas? A gente ignora? Não ignora, mas gerencia. Primeiro descobre qual é. Perguntar do pior dia no trabalho é uma boa. Depois tem estratégia. Arranja um parceiro que compensa. Tipo a gerente de compras Cláudia que precisava de info e a chefe Judy que dava essa info. Ou ensina uma técnica para lidar com a dificuldade. Ou muda o trabalho para a fraqueza não importar tanto, como a Michelle fez com o Jeffrey. Exato. No fim, focar na singularidade economiza tempo, aumenta a responsa individual, cria um time mais forte e ainda pode trazer ideias novas que quebram o padrão. Bons gestores adoram essa coisa da individualidade. Falamos do indivíduo, mas e quando a decisão pega todo mundo? Tipo uma reestruturação. Aí entra o tal do processo justo. Isso é mais do que a decisão em si ser boa. Totalmente. Processo justo não é sobre o que foi decidido, mas como foi decidido. É a sensação que as pessoas têm de que o caminho foi justo, mesmo que o resultado para elas não tenha sido ideal. Tem a história da mulher multada lá em Londres. Que ganhou na justiça, mas saiu pé da vida porque não deixaram ela falar. Essa mesma. As pessoas se importam, e muito, com o processo. Querem ser ouvidas, entendidas, respeitadas. E hoje, com um trabalho mais intelectual, de colaboração, isso deve ser ainda mais crítico. O caso da Elco mostra o que acontece quando pisa na bola nisso. Nossa, de forma trágica. A Elco tinha uma ideia boa, fabricação celular, mas implementou do jeito mais errado possível. Fizeram tudo escondido, sem falar com os funcionários, que eram super engajados antes, gerou um monte de boato, desconfiança. Aí quando anunciaram, sem explicar direito o porquê, como ia ser, as novas regras. Deu ruim, a confiança foi para o espaço, o desempenho caiu vertiginosamente. Mesmo que a mudança fosse boa, a forma como foi feita matou tudo. E o contrário. A Siemens Nixdorf, SNI. A SNI estava num buraco financeiro enorme. Precisava mudar radicalmente. Mas fez como? Usando o processo justo, abriram para milhares de funcionários darem ideias, debaterem de forma transparente. Mesmo as ideias que não foram para frente foram aceitas, porque o pessoal sentiu que o processo foi legítimo. Resultado, saíram do vermelho e a satisfação da galera dobrou. E quais são os pilares desse processo justo? Tem uma receita? Tem 3 princípios-chave que se ajudam o engajamento, a ouvir as pessoas, deixar elas perguntarem, contestarem, explicação, dizer claramente por que a decisão foi aquela, mostrar que as opiniões foram ouvidas e clareza nas expectativas depois da decisão, deixa muito claro quais são as novas regras do jogo, as responsabilidades, o que se espera de cada um. E é o que eu conseguiu. Dar a volta por cima e Chester aplicando isso depois, né? Reconheceram erro, explicaram, ouviram, garantiram os empregos e definiram as regras. Sim, e depois aplicaram certo desde o começo em outra fábrica, High Park, que era até mais difícil, e deu certo. A Bethlehem Steel também usou para virar o jogo numa unidade, mostra que funciona. O difícil é mudar a cabeça de gestor que acha que informação é poder ou que gente só liga para o próprio umbigo e não para ser tratado com respeito. Os textos falam de outras ciladas também. Tem uma que chamam de síndrome do fracasso inevitável. Como é isso? Ah, essa é sutil e destrutiva. Começa assim. O chefe nota uma pequena queda no desempenho de alguém. Aí ele começa a marcar mais em cima, a controlar mais. O funcionário sente a desconfiança, fica na defensiva ou até boicota sem querer. O que confirma a suspeita do chefe. Exato. E aí vira um ciclo que só piora. O caso do Steve e do Jeff é um exemplo disso. Custa caro para todo mundo, para o funcionário, para a empresa, para o próprio chefe. Para quebrar, precisa de diálogo aberto, foco em expectativa clara, não em microgerenciamento desconfiado. E gerente novo. Muita gente boa tecnicamente patina quando vira chefe, né? É super comum. São promovidos porque eram ótimos fazendo o trabalho técnico. Mas aí não conseguem virar a chave, não entendem que o papel agora não é mais fazer, mas fazer a equipe fazer. O Tom lá da história é um exemplo. Ou então, o próprio estresse do novo chefe acaba contaminando a equipe, como a Linda. E como ajudar essa pessoa? Feedback.
mas feedback focado no comportamento que está atrapalhando e no impacto disso. Não é julgar a pessoa, você é controlador. É dizer, olha, quando você faz X, o impacto na equipe é Y. O Chris Argyris fala uma coisa que parece estranha, que gente muito inteligente tem dificuldade de aprender com erro, por causa do tal raciocínio defensivo. Por quê? Contra-intuitivo, né? Mas faz sentido. Como eles geralmente acertam muito, eles não desenvolveram muito músculo de olhar para o próprio erro. O medo de parecer burro ou incompetente é grande. Então, quando algo dá errado, a tendência é culpar fora, não olhar para dentro. A culpa foi do mercado, o cliente não entendeu. E como muda isso? Precisa ensinar o raciocínio produtivo, que é tipo, expor como você chegou naquela conclusão, quais foram os dados, as hipóteses, e estar aberto a ter isso questionado. Ver o questionamento como chance de aprender, não como ataque pessoal. É difícil, exige humildade. E as mancadas éticas, sem querer. Vieses inconscientes. Isso pega muita gente. Pega demais, porque é inconsciente, né? Tem o preconceito implícito, aqueles estereótipos que a gente tem e nem sabe, mas que afetam como a gente julga as pessoas, gênero, raça, etc. O teste de associação implícita ajuda a ver isso. Tem mais. Tem o favoritismo de grupo, a gente tende a gostar e ajudar mais quem é parecido com a gente. A reivindicação exagerada de crédito, achar que a gente fez mais do que realmente fez num trabalho em grupo. E o clássico conflito de interesses, quando o nosso interesse pessoal pode distorcer nosso julgamento profissional, mesmo que a gente ache que não. Caramba! E como a gente luta contra algo que a gente nem percebe direito? É vigilância constante. Primeiro, coletar dados. Olhar decisões passadas, ver se tem padrão. Usar ferramentas como o IAT, com um cuidado claro. Segundo, mexer no ambiente. Se expor a imagens, a pessoas que quebram os estereótipos. Terceiro, ampliar a decisão. Usar técnicas tipo véu da ignorância, decidir sem saber quem é quem, forçar a considerar gente que normalmente não consideraria. Indo agora para motivação. Herzberg e a teoria da motivação higiene. Qual é a grande diferença que ele traz? A grande sacada do Herzberg é dizer o seguinte: satisfação e insatisfação no trabalho não são dois lados da mesma moeda. São coisas diferentes com causas diferentes. Tem os fatores de higiene, Que são tipo... salário, condição de trabalho, segurança, ter um chefe que não enche muito o saco. Isso, essas coisas evitam que você fique insatisfeito, mas elas sozinhas não te deixam satisfeito ou motivado de verdade. Elas só tiram a dor, digamos assim. Então, ganhar bem e ter um escritório legal não é o que motiva a galera a dar o sangue. Só evita que eles peçam as contas. Basicamente. O contrário de tô insatisfeito não é tô satisfeito, é só não tô insatisfeito. A satisfação mesmo, a motivação de verdade, vem de outros fatores, os motivadores. E esses são ligados ao trabalho em si. Tipo, Sentir que realizou algo, ser reconhecido por isso, gostar do desafio da tarefa, ter responsabilidade de verdade, sentir que está crescendo, aprendendo, coisas que vêm de dentro do trabalho. por isso que aquelas táticas de motivação tipo ameaçar, PNT negativo, ou dar um bônus PNT positivo muitas vezes não funcionam a longo prazo. Exato. Herzberg diria que isso gera movimento, não motivação. A pessoa se mexe por causa do chute ou da cenoura, mas não porque ela quer fazer aquilo de verdade, porque aquilo tem significado para ela. Para ter motivação real, você precisa mexer no trabalho em si, enriquecer o trabalho. Enriquecer. Como? Dando mais coisa para fazer? Não, isso seria só alargar o trabalho, dar mais do mesmo, carga horizontal. Enriquecer é dar mais profundidade, carga vertical. Mais responsabilidade, mais autonomia, mais desafio. E ele deu dicas de como fazer isso na prática. Deu sim. Coisas como tirar alguns controles desnecessários, aumentar a responsabilidade individual, dar tarefas completas do começo ao fim, dar mais autoridade,
fazer o feedback do resultado e direto para o funcionário, não só para o chefe, introduzir tarefas novas e mais difíceis, deixar a pessoa virar especialista em algo. O experimento lá com as moças que respondiam cartas de acionistas mostrou que isso funcionou, né? Funcionou muito bem. Desempenho melhorou, satisfação também, faltaram menos, foram mais promovidas. A chave é usar as pessoas no nível da capacidade delas. Se você tem gente capaz e só dá tarefa boba, aí sim você tem um problema de motivação. Para a gente ir fechando, tem um ponto que às vezes a gente esquece: gerenciar o chefe. Por que isso é importante? Porque, queira ou não, é uma relação de dependência mútua. Você precisa do seu chefe para ter recursos, informação, apoio, e ele precisa de você para entregar resultado, para ter informação do que está rolando na ponta. Se essa relação não funciona... Pode dar muito errado, mesmo para gente competente. O caso do Frank Gibbons e do Philip Bonnevie mostra isso. Exatamente. Um era gênio da produção, mas péssimo com gente. O outro ótimo com gente, mas nunca soube lidar com chefe difícil. A falta dessa habilidade de gerenciar para cima pode derrubar uma carreira. E como se faz isso bem? É bajular o chefe? Não, de jeito nenhum. É entender o chefe de verdade. Quais são as metas dele, quais as pressões que ele sofre, onde ele é bom, onde ele tem dificuldade, qual o estilo de trabalho dele, como ele gosta de receber informação e, ao mesmo tempo, se entender também quais as minhas necessidades, meu estilo, meus pontos fortes e fracos. E aí usar isso para construir uma relação que funcione. Isso, com expectativas claras dos dois lados, um fluxo de informação que funcione para o estilo dele, sendo confiável, usando o tempo e os recursos de forma honesta. Às vezes é preciso adaptar um pouco o seu jeito ao dele para a coisa fluir melhor. Nossa, quanta coisa! Cobrimos desde a cabeça do líder, com inteligência emocional e estilos, até o detalhe de cada pessoa na equipe, a justiça nos processos, as armadilhas inconscientes e até como lidar com o chefe. É um universo complexo mesmo. E o que parece ligar tudo isso é a necessidade de entender gente, né? Entender como a gente funciona, nossos vieses e que nos motiva de verdade, e como as outras pessoas funcionam também, o chefe, o colega, o subordinado. No fim, gerenciar pessoas é gerenciar relações humanas, com toda a complexidade que isso traz. Então, pensando em tudo que a gente conversou, talvez o grande X da questão não seja só saber essas coisas todas, mas conseguir colocar em prática no dia a dia. Como é que a gente equilibra essa gestão mais humana, mais atenta, com a pressão doida por resultado rápido que a gente vive? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como criar um lugar onde as pessoas e os resultados possam crescer juntos, de verdade, de forma sustentável? Como transformar essa teoria toda, que é super rica, em prática que faça sentido no chão de fábrica, no escritório, todo dia? Fica aí a reflexão para todo mundo, né? Para a gente também. Excelente ponto para a gente fechar essa nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.